Olá, aí para casa, muito boa tarde a todas que nos assistem daí desse lado. Espero que tenham passado uma boa semana e nesta tarde damos continuidade ao nosso programa Conversa entre Mulheres e o nosso tema desta tarde é louvor. Um tema muito vasto, tem muito assunto, mas nós vamos tentar aqui abordar algumas situações do louvor neste tempo que nós temos, tá bom? Então, eu quero apresentar as minhas convidadas, não é? Tenho aqui a Luz. Boa tarde, Luz. Boa tarde, Aposta. Bem-vinda. Boa tarde lá em casa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós por teres aceito, não é? Para podermos compartilhar o tema louvor, não é? Cátia, boa tarde. Boa tarde, Apóstola. Tudo boa bem? Tarde lá para casa também, está tudo bem? Ok, obrigada também obrigada pelo convite. Sim, com certeza. Obrigada às duas, tá? E eu creio que vai ser uma conversa bem interessante, não é? Porque também vocês estão ligadas, não é? A este tema que nós vamos hoje abordar aqui. Então eu queria começar pela Luz. Está bem, Luz? Luz, o que é que tu entendes por louvor? Ou o que é que a Bíblia nos fala sobre louvor? A Bíblia, toda ela fala de louvor. É verdade. No Velho Testamento, no Novo Testamento, temos grandes exemplos. E quando eu estava a pensar nessa questão, aquilo que veio realmente ao meu coração foi a passagem do Novo Testamento, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço, e ele diz que chegará o tempo em que me adorarão em espírito e em verdade. Não é? Foi logo essa passagem que veio ao meu coração. Então, a Bíblia nos mostra muito assunto, muitas situações, até mesmo históricas, de louvor, não é? Certo. De Batalha de Josafá e muitos outros assuntos. Importa adorar a Deus, não é? Importa adorar a Deus. Nós adoramos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, na sua soberania. Nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos Deus e temos um relacionamento com Ele, é impossível não adorá-lo. É como o nosso bispo diz, possível... não é? Um coração grato só por Ele me ter salvo, não é? É impossível não louvar, não é? Exato. Não louvar a Deus, Exatamente. é verdade, é isso. E tu, Cátia, o que é que tu entendes por louvor? Além daquilo que tu já disseste também, podemos levar um pouco para a nossa vida, não é? E louvar não é só nós cantarmos canções bonitas e hinos. Para mim, louvor pode ser porque muitas vezes quando nós falamos louvor, associamos logo a música. A música, exato. Não é? Mas o louvor tem muito mais que isso. A nossa atitude, a nossa maneira de estar e de honrar, ou termos o desejo de honrar a Deus com aquilo que nós fazemos e com as nossas atitudes, isso também é louvor. Sim. Se nós tivermos na nossa consciência que Deus não vai gostar desta atitude minha, Deus não, e nos esforçarmos, Deus diz que um sacrifício de louvor. Então isso é um sacrifício, lábios, não é? Sim, sim. Não quer dizer que seja um sacrifício de louvor de cantar, mas é um sacrifício de louvor com a minha atitude. Eu abster-me de fazer uma coisa que provavelmente a minha carne me leva a fazer, porque eu sei que se eu tomar aquele tipo de atitude vou entristecer a Deus, mas se eu tomar uma atitude diferente, eu vou louvar a Deus com essa atitude, com a minha vida, com a minha maneira de ser, com a minha maneira de tratar os outros. Muito bem, Amém. certo, isso mesmo. Estão certíssimas, não é? Mas é o que eu falei no início, não é? O louvor é um tema tão vasto, não é? Que se nós, muito vasto. que se nós começarmos aqui a puxar, nós temos assunto, não é? Para horas e não termina. E não termina, não é? Não termina. Eu sei que vocês fazem as duas partes do Ministério de Louvor aqui da Igreja. Como é que vocês descobriram o dom, não é, em vocês para louvor? Luz. É assim, eu sempre gostei de cantar em casa, até mesmo antes de conhecer o Senhor, antes de Ele me ter puxado para Ele.
Sempre gostei de cantar, cantava em casa, fazer as coisas em casa. Também sei que praticaste um instrumento, não é? Jovem. Sim, fui música numa banda da região, numa banda filarmónica, portanto, e hoje entendo porquê, não é? Hoje entendo porquê. Eu era assim, mas música porquê? Gosto só de cantar, mas realmente houve ali um espaço da minha vida que foi... que teve essa situação e que eu pude executar esse instrumento e ter uma abordagem mais prática com música. Certo. Claro que já foi há alguns anos, alguns. Não importa, mas fica sempre lá, não Sim, é? ficaram umas noções, realmente. Fica sempre a noção. Claro. Mas quando eu descobri, quando vim aqui para a nossa congregação, nem comecei no louvor, não, portanto comecei nas escolas a ministrar às crianças em todas as valências, crechinha, com os bebés no berçário. Eu acho que, não é? Temos a história igual, não é? Eu acho que é tão bonito porque acaba também por, apesar de não ter começado logo no grupo de louvor, porque eu acho que é algo que atrai muitas pessoas e para mim foi precioso este tempo em que eu me pude preparar com as crianças. Certo. Em termos de aprofundar os temas que a gente ia abordando com as crianças, não é? Tínhamos de nos preparar as lições e então também nos acabou por ministrar ao nosso coração e também podermos aprender e estudar mais a palavra, que é um processo. É um processo, é um processo sim. de aprendizagem. E foi por acaso. Depois o que aconteceu foi por acaso. Num dia, numa das aulas, a pessoa que estava a tocar o piano ouviu-me a cantar, porque a pessoa tinha-me pedido para eu preparar a música das ofertas para os meninos. Eu preparei e cantei. E a irmã... Pronto. E aí deu o clique. Meu Deus, a Maria da Luz canta. Quer dizer, esforço-me um bocadinho, não é? Mas sai qualquer coisinha. Sai muito bem, Sim. sai muito Sim. bem. Pronto, foi assim, E foi- basicamente resumido. Basicamente foi isso. Sim, Pronto, sim. e hoje fazes parte do grupo de Eu, louvor, sim. glória a Deus, és Glória uma a Deus. bênção. E tu, Cátia, como é que aconteceu contigo? É assim, eu passei um pouco por quase todos os departamentos da igreja, porque eu aceitei Jesus com 9 anos, não é? Os meus pais eram pastores, portanto nós acabámos por estar um bocadinho inseridos na igreja mais tempo, não é? Certo. Comecei também nas crianças, lá está, desde muito miúda. Fui professora de igreja infantil e houve uma altura em que os meus pais foram transferidos para uma igreja pequena, aliás era no Montijo, não era... Não, nós estávamos do lado de lá em Lisboa e depois os meus pais foram transferidos como pastores para uma igreja aqui no Montijo. E nessa altura o pastor tinha deixado a igreja e transferido para outra igreja maior também. E o que é que acontece? O louvor tinha ido todo com ele. E nós ficámos assim um bocadinho a fazer um louvor mais familiar. Eu não cantava nem tocar, não toco nada. Fui aprendendo um bocadinho de música, mas não toco. Cantar também não cantava, então eu fiquei a dirigir o louvor, mas do banco. Os outros cantavam, o meu irmão, a minha irmã. Eras a maestra. Exato, mais ou menos isso. Depois houve uma altura em que eu tive uma pessoa que foi para a igreja e que tocava piano e tinha aprendido no conservatório, era uma pessoa que sabia de música e essa pessoa é que me foi ensinando e também me foi ensinando a cantar, porque eu não sabia cantar, mas como nós sabemos o nosso... Fostes despertando o teu dom. Exato. Então, certo? A minha mãe costumava dizer que Deus dá uns dons, mas tal e qual como na parábola dos talentos, nós temos que granjear os outros. É verdade. Então foi isso que aconteceu comigo. Portanto, eu tive que granjear o dom de cantar, porque eu não tinha nada disso. Certo. A voz era horrível. E as pessoas às vezes dizem, eu não canto nada, eu não tenho uma voz. Então, meus queridos não quisessem ouvir a minha voz antes, que era horrível. E então... Sim, mas em tudo nós temos que nos aperfeiçoar, não é? Exato. E é na prática que nós nos vamos aperfeiçoando. Com não trabalho, nós conseguimos. Claro. A nossa voz é um instrumento Claro. de cordas e nós conseguimos afinar a nossa voz. Portanto, pronto, claro que não canto assim como o Pavarotti, não é? Nem nada que se pareça, mas vai. É muito bom. Tem sido muito bom, graças Amém. a Deus. Olha, e para vocês, o que é que vocês definem como, para vocês, qual é a finalidade do louvor dentro da igreja? Qual é a finalidade? Podias começar, sim, tudo bem. Pronto, nós falamos muitas vezes nisso, não é? Nós, em conjunto com o povo, nós
levamos o povo, não é? A nossa finalidade é ajudar o povo a chegar a Deus, não é? O nosso bispo fala muitas vezes, quando nós estamos nos ensaios e temos também alguns momentos de adoração, a nossa finalidade é o povo entra, está ainda muito na esfera da alma, não é? Nós acordamos, mal despertamos, chegamos às vezes assim como eu hoje cheguei aqui, não é? Assim, apressados, não é? Ainda muito na alma, na carne, então é realmente um processo e o louvor ajuda, não é? A passarmos da alma para o coração, do coração para o espírito, é um processo, não é? E às vezes até podemos começar logo com uma música, não é? Porque depois as pessoas fazem a diferenciação entre o louvor e a adoração, não é? Sim. Louvor, a música mais rapidinha, e a adoração, a música mais tranquila. Exatamente. Portanto, mas já começámos até com músicas de adoração, sim. Na verdade, a finalidade é o louvor. Exatamente. E é ajudar o povo a adorar a Deus, a chegar e se desembaraçar de tudo aquilo que teve durante a semana, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede de estar realmente em adoração, em verdade, não é? Em espírito, em verdade. E muitas das pessoas é o único momento que conseguem verdadeiramente estar ali e só para adorar a Deus. Então a nossa finalidade é ajudar o povo a tocar o coração de Deus e eles próprios a entregar o seu coração, não é? Temos que mexer lá dentro, temos que esmiuçar a pedra, isso, não é? ir limpando, não é? Derrubando as muralhas, não é? É essa a finalidade do louvor, até porque há muitas passagens bíblicas, não é? Sim, é no meio do louvor que Deus liberta, que Deus sara, que Deus cura. É no meio do louvor que Deus derrama as suas bênçãos no seu povo. Portanto, é muito importante em congregação. Por exemplo, em Efésios 1:6 diz, para o louvor da sua glória, da graça, a qual nos deu gratuitamente. Então, quer dizer, o louvor é para nós adorarmos a Deus pela graça que temos, não é? De termos sido salvos por Ele, não é? Isso é a essência, não é? Do louvor é essa, não é? É nós sabermos que realmente somos salvos pela sua graça. Então, é o momento de nós o louvarmos em tudo, não é? Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele ainda vai fazer, não é? Então, na verdade, a nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus, não é? Com certeza. Não é? E tu, Cátia, o que é que... Às vezes eu sinto muitas das vezes que o povo não consegue perceber qual é o intuito quando chega ao culto, quando chega à celebração, não consegue perceber qual é o intuito. Nós começamos com música e adorar e pronto. Realmente a nossa missão será preparar o coração do povo para a palavra, não é? Para receber a palavra e poder estar com o espírito aberto para quando o apóstolo prega ou quando o pregador vem pregar, para que receba. Ou seja, vamos com o arado arar o terreno para que a semente seja plantada. Isso. Mas às vezes a pessoa não se consegue desprender logo ou então vem com aquela atitude, vou ver o grupo de louvor cantar umas musiquinhas bonitas e vou ficar ali só. Não, o povo tem que às vezes não sabe ainda adorar, não sabe ainda ter esse momento. Porque na verdade o grupo de louvor está ali para ajudar. Exato. Não é? O grupo de louvor não é para atuar. Exatamente. Não é? Não está ali para fazer uma atuação. O grupo de louvor é para ajudar realmente o povo, não é? Como a Luz disse, a libertar-se, a desprender-se, não é? Muitas vezes das amarras que a gente traz da rua, não é? Das situações que nos afligem, não é? E no meio do louvor, como diz a palavra, o Senhor passeia no meio do louvor, e liberta. Não é? Ele liberta e Ele cura, não é? Como é que vocês se inspiram para escolher as músicas? É muito engraçado porque eu e a Cátia, realmente Deus tem feito também algo maravilhoso em nós, não é, amada? Sim. Temos... E ao fim e ao cabo só se consegue por tentar ter uma proximidade, não é? Tem que ser. E pronto, normalmente nós o que nós fazemos é tentar escolher as músicas em conjunto, não é? As músicas tanto para sexta-feira como para domingo, independentemente de ser outra pessoa a liderar, muitas das vezes a gente tenta escolher em conjunto.
em que é que nós nos inspiramos? Normalmente... Sim, porque está lá em casa, não é? Sim, Certamente. exatamente. Tem curiosidade, Como não é é? que E surge? saber. E às vezes as pessoas devem pensar assim, eu não gosto tanto daquela música, porque é que eles puseram? Porque é que não puseram a outra, não é? Às vezes não, e muitas vezes acontece a gente chegar aqui na passagem de som e mudamos. Exatamente, porque o Espírito Santo... Exatamente, o Espírito Santo é que nos inspira, não é da nossa mente, ou não, nós não pomos várias vezes a mesma música porque... Não, é porque nós sentimos no nosso espírito que tem que ser assim, porque às vezes aquilo que o apóstolo está a seguir. Por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos um seguimento de músicas, de umas lições de amor. Muitas vezes nós tentamos seguir esse espírito e tentar pôr músicas de amor para que, logo a partir do princípio da reunião, as pessoas comecem a interiorizar o tema e comecem a perceber como é que o espírito se vai mover. Outras vezes, pronto, nós tentamos... ver mais ou menos, não é? Qual é o que é que o nosso espírito nos diz, o que é que... E às vezes nós não compreendemos. Isso aconteceu-me há umas reuniões atrás, quando foi o pastor na sexta-feira, e eu tinha umas músicas, até tinha falado isso porque nós começamos a escolher as músicas na semana anterior. Normalmente, quando nós acabamos uma reunião de domingo, nós já estamos a preparar a semana seguinte. Então, eu tinha falado com a Luz, olha, eu acho que vamos pôr assim e assim à sexta-feira. E ela, sim, tudo, pronto, vê lá e coisa. E depois, a meio, quando eu fui finalizar com ela, normalmente isso acontece entre segunda e terça-feira, eu disse, não, olha, vamos pôr antes para a adoração esta música. E quando eu cheguei aqui na quinta-feira, quando fomos fazer a passagem de som e o ensaio, o pastor Nuno realmente disse-me, olha, vamos fazer isto de outra forma, porque eu vou falar acerca do Espírito Santo e eu quero pôr o louvor no final da reunião, esse louvor que tu escolhestes. A gente às vezes não entende o porquê de ter trocado, porque já estava definido, mas acabámos por trocar. Então, na verdade, vocês deixam-se levar pelo Espírito Santo. Sim, tem que ser, sim. Senão será da nossa alma, não é? Exato. Isto é um caminho, é como a Cátia disse, né? Muitas das vezes nós começamos logo, assim que acaba a reunião, já temos algo que fica cá, não é? Assim, para a semana vamos pôr esta, porque ficou cá algo. O Espírito Santo começa logo a colocar... A trabalhar, pelo menos eu, o Espírito Santo, olha, que seja sempre a tua vontade, não é? Eu não quero escolher músicas porque eu gosto mais desta. Só para agradar, não é? Até porque o louvor é para Deus, não é? Claro, sim. E então, isso é muito importante frisar isso, não é? O louvor é para Deus, não é para... O louvor é para Deus. Não é para os irmãos que até nos estão a assistir. Sim, okay? não, porque... Nós amamos louvar convosco, mas o louvor e a adoração realmente é para Deus. Verdade. Em conjunto... É por isso que nós temos que bater muito na tecla que realmente o grupo de louvor não vem atuar. Exatamente. Não é? O grupo de louvor é para ajudar a congregação, não é? A se desprender, a se soltar e todos juntos, não é? A congregação toda junta, então, louvar a Deus, não é? É esse o intuito, não é? Do louvor dentro da igreja, não é? Apesar de nós termos realmente um grupo de louvor, um grupo de pessoas, não é? Que formam o grupo de louvor, os músicos, quem canta, não é? Mas esse grupo, a finalidade dele não é para atuar, não é para que o povo venha e bata palmas para eles, mas é para ajudar o povo a se libertar e a chegar à presença de Deus, não é? É muito importante, não é? As pessoas entenderem o que é o grupo de louvor, não é? Porque é que nós louvamos, porque é que nós louvamos dentro da igreja? O que é que nós louvamos? É uma questão? Sim! Já agora, no seguimento, o que é que nós louvamos? Para mim, louvar e adorar a Deus tem sido algo... É algo muito íntimo, não é? É intimidade com Deus, realmente. Certo. As maiores provas que eu tenho passado na minha vida, e eu já comentei isso muitas vezes com a Cátia e com todos os irmãos que fazem parte do louvor, as maiores batalhas que eu já travei na minha vida, elas foram travadas antes de eu estar no louvor, na cadeira, a assistir, mas no louvor e na adoração. E a partir do momento em que eu comecei a fazer parte do Ministério de Louvor, é no altar. É no altar. São as maiores batalhas que eu já enfrentei, sempre a louvar a Deus e a adorar a Deus. Nós sabemos, né, que estamos no mundo
e que não somos isentos de passar situações, Isso. nós também as passamos, Claro. mas a nossa confiança realmente está em Deus. E sabemos que a vitória já é nossa, não é? Mas enquanto estamos a passar nesse vale, a maneira como eu o passo tem que ser na adoração e no louvor. É assim, é a minha maneira de Então, na verdade, louvar a Deus não é só quando tudo vai bem. de maneira nenhuma, para mim não. De modo nenhum, não é, Cátia? Sim, e muitas vezes, às vezes, temos que fazer um esforço. Lá está o tal sacrifício de louvor, isso. porque, como a Luz estava a dizer, nós também somos humanos, também passamos por certas e determinadas provações, não é? Como toda a gente, e nós sabemos perfeitamente que a primeira coisa que quando nós chegamos à igreja damos de cara é com o louvor, não é? Se o louvor lá em cima tiver cabisbaixo, estiver sem sorriso, não dançar, não louvar com alegria, qual é o exemplo que nós estamos a dar às pessoas que quando vêm, não é? Que vêm cabisbaixos, que vêm com os seus problemas. Não, nós temos que realmente... mesmo quando estamos a passar provações, mesmo quando estamos menos bem, temos que nos esforçar para nos alegrarmos na presença de Deus, porque ao fim e ao cabo o verdadeiro cristão tem mesmo que Ter uma vida de louvor. exatamente Não é? pensar que o louvor tem que fazer parte de tudo. E lá está, não é só aqui na igreja, mas sim na nossa vida normal, na nossa vida que nós... Porque, na verdade, assim, quando tudo vai bem, é fácil louvar a Deus, não é? Exato. E se calhar até as pessoas se Sim, há esquecem. pessoas que se esquecem, Porque está sim, tudo tão bem, tão bem, tão bem, verdade. que nem pensam que nem vale a pena, não é? É um estilo de vida. É um estilo de adorar. vida. Verdade. Porque nós adoramos e louvamos a Deus em casa, com os nossos maridos, com os nossos filhos, no nosso trabalho, a fazer as coisas em casa. É uma forma sim, de... sim. Não é? Pelo menos é a minha vida é isso. Claro, porque lá está, tem que ser um estilo de vida, não é? Do cristão tem que ser um estilo de vida, não é? Sim. E não é só quando as coisas vão bem, não é? Nós nos devemos lembrar de Deus. Não é o que acontece muito com as pessoas, não é? Tudo vai bem, pronto. Mas quando as coisas não vão assim tão bem, não é? Nós vemos na Bíblia tantos homens e encontramos tantos homens, tantas mulheres na Bíblia, não é? Que no momento da aflição eles louvavam a Deus, não é? E eles viam a vitória, não é? Amém. Nós vemos Paulo e Silas, não é? Lá em Atos 16, 25, a Bíblia nos relata, não é? Essa tremenda vitória daqueles dois homens, não é? Presos, não é? Presos numa prisão, não é? Acabados de ser chicoteados, Não é? não é? Chicoteados, Exatamente, maltratados, não é? Por maltratados. causa de pregarem o Evangelho, não é? Foram presos e eles louvaram a Deus, não é? Assim, a gente até pode pensar, isso é história. Não é história, quer dizer, está contado na Bíblia, não é? Portanto, é facto. verídico, não é? Exatamente. Porque nós queremos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Exatamente. não é? Então, se está lá registado é porque é para nosso aprendizado, não é? Eu acho tremendo aquela passagem de Paulo e Silas, eles lá no calabouço e eles a louvarem a Deus, não é? E terem sido soltos. Não é? Assim, uma vitória louvando a Deus, não é? Exatamente. Muitas vezes é o que a palavra também nos ensina, não é? Depois de teres feito tudo, louva a Deus, Exatamente. não é? Então, se na verdade, olha, eu quero exortar você aí em casa, se você está a passar por uma dificuldade neste momento, uma tribulação na sua vida, louva a Deus. Deus diz, depois de teres feito tudo, se já fizeste tudo na tua capacidade, lembra-te que existe um Deus. Lembra-te que existe um Deus de milagres, um Deus que te pode ajudar. Busca esse Deus, louva esse Deus com todas as tuas forças e tu vais ver como vais sair mais que vitorioso, em nome de Jesus. Em nome de Como nós Jesus. vemos aqui esta passagem na Bíblia de Paulo e Silas, que estavam presos, acorrentados, não é? E eles louvando a Deus, eles tiveram esta grande vitória, não é? De serem soltos. Então que nesta tarde tu possas louvar a Deus para poderes ser solto dessas amarras que te amarram, desses grilhões, não é? Que muitas vezes nos amarram, que nós não sabemos o que fazer. Louva a Deus. Depois de ter feito tudo, a palavra nos ensina, louva a Deus, não é? Amém. Glória a Deus. Uma última questãozinha, porque o nosso tempo passa a correr, não é? Que tipo de conteúdo devem conter as letras de música que nós louvamos na igreja? Isso também é muito importante, não é? Jesus. Jesus é o centro.
Nós até cantamos É assim. verdade, temos um Jesus é o cântico, não é? centro de tudo. Aham, é Jesus verdade. é o centro e tem que ser ele o centro de todo o conteúdo bíblico, doutrinário, das letras que nós cantamos. Jesus. É isso. Espírito Santo, como é óbvio, não é? Exato. E nada mais. Não é músicas a falarem da nossa alma, das nossas emoções. Isso já o mundo oferece muito, não é? Sim. E há muitos. Existe muita música gospel que se concentra realmente na parte emocional. Eu preciso de ti, eu preciso que tu me cures, eu preciso que. Não é? Mas Jesus não é o centro. É as emoções, é o eu, não é? É a necessidade que eu tenho. E Jesus fica de fora. E não, nós tentamos sempre, aliás, não tentamos, fazemos sempre as músicas realmente em que o centro seja Jesus, o Espírito Santo, mas sempre com Jesus no centro. É e isso, a é Bíblia é importante, palavra cantada, não é? Palavra cantada. A palavra cantada. Sim, porque o livro de Salmos, não é? Nós temos o livro de Salmos que é uma biblioteca, não é? Que nós encontramos cantada, Isso, não é? musical. Que realmente é fascinante, não é? Que quando nós começamos a ler o livro de Salmos, até podemos fazer de alguns salmos, não é? O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, não é? Porque o livro de Salmos realmente é para isso mesmo, tem orações, tem louvor, tem adoração, tem tudo isso contido nele, não é? Então o livro de Salmos é maravilhoso, não é? Porque um cântico, um louvor, um hino, como nós possamos chamar, não é um conjunto de rimas. Não é? Nós não pomos as palavras ao calhas para rimar umas com as outras. Isso fazem-se nas canções que se cantam por outras razões. O louvor ou os hinos que nós cantamos têm a ver essencialmente com a palavra de Deus, com Jesus, e com glorificar e exaltar a Trindade de Deus. Isso. Normalmente, lá está como tu estavas a dizer, Jesus, há algumas canções direcionadas ao Espírito Santo também. É importante, não é? Para nós chamarmos, para que Ele nos guie, para que Ele nos ajude e a Deus, claro. Constatando a sua glória, constatando como Ele é magnífico para nós. Essencialmente será essa o que nós normalmente tentamos nos focar. Às vezes pode haver cânticos que os nossos músicos façam, não é? Sim. Isso já temos algumas compilações, não é, que foram feitas na Igreja Renovo, ou seja, nesta congregação, mas muitas das vezes nós também vamos buscar a outras congregações, a outros autores. Claro. Desde que isso se enquadre naquilo que nós aqui vivenciamos como o louvor, não é? Isso. Nós podemos usar também outros cânticos de outros autores. Sim. Mas essencialmente, realmente temos que ver se aquela palavra que está lá se é de acordo ou não é de acordo. Se não sai das normas, não é? Exatamente, se não sai daquilo que nós aqui, que é a nossa essência, não é? A nossa essência renovo. Isso. Porque não vamos pôr qualquer coisa, não é? Claro. Tem que ser, porque às vezes as pessoas pensam, porque é que não cantam aquela? Porque é que não cantam a outra? Talvez não, porque não se enquadra. Não é? Porque quando... E às vezes acontece, não é? A gente ouve um louvor qualquer não posso dizer, não é? Não posso dizer a marca. A gente ouve um louvor na internet e ficamos todos entusiasmados. Gostei muito daquele louvor, falou muito comigo. Mas isso não quer dizer que esse louvor se enquadre. Isso. Ou que vá falar com as outras, com a congregação em si, não é? Nós não podemos escolher louvor só porque eu gosto. Exatamente. Não é? Tem que ser para que traga algo à congregação, tem não é? Tem que ser congregacional, isso, não é? tem que ser congregacional. Nós não vamos cantar, por exemplo, uma música em inglês ou em francês. Claro. Em francês até podemos, temos irmãos franceses ou É verdade. não é? É verdade. Mas tem que ser congregacional Sim, para que todos sim. Para que todos entendam, para que todos possam também aprender, não é? Exatamente. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei a música, mas por isso não louvo. Não precisa. Louvor pode ser com as palmas, pode ser com murmúrios, pode ser lá está. com lá. Porque na verdade o louvor não tem que ser só música, não é? Exatamente.
Exatamente. Não tem que ser só musical, não é como a Luz há bocadinho estava a dizer, nós podemos estar a lavar a nossa louça em casa, não é? Nós mulheres, certeza, não é? não é? É E verdade. estarmos louvando a Deus com as nossas palavras, com, não é? Com um cântico novo que venha à nossa mente. Exato. Podemos estar louvando a Deus, não é? A nossa vida tem que ser uma vida de louvor a Deus, não é? Não tem que ser, não é, o louvor não é só simplesmente música, não é? O nosso, toda a nossa vida, não é? O nosso proceder, não é? Tem que ser algo que glorifica a Deus. E o glorificar a Deus é louvar a Deus, não é? Nós não podemos andar por aí fora, não é? Somos cristãos e não podemos andar aí de qualquer maneira, não é? A nossa vida tem que ser uma vida digna de louvar a Deus, não é? Isso é que é importante, não é, queridas? O propósito com que a gente faz as coisas, de louvar a Deus. Porque assim, nós podemos agarrar porque na verdade só Ele é digno do louvor, Exatamente. não é? Eu há tempos li uma frase que dizia assim: nós podemos louvar muita gente, mas o único digno de louvor é Deus. Exato. Não é? E é verdade, nós louvamos muita gente, nós dizemos, sei lá, nós quando vamos a um espetáculo, nós aplaudimos, não é? Porque foi uma é peça verdade. bonita, estamos a louvar, não é? Exatamente. Estamos a louvar as pessoas fez aquele trabalho, que fizeram aquele trabalho. Exato. Mas a essência do louvor é Deus que é digno, não é? Exato. O Deus que nos deu a vida, o Deus que nos resgatou, não é? Para Ele, o Deus da graça, não é? Ele é digno. Porque se a pessoa também souber a canção e ela não estiver no coração, ou seja, está a cantar só por cantar, eu sei esta palavra toda e vou cantar, mas sendo assim, o propósito que a pessoa está a ter não é louvar a Deus, Sim. é só cantar. Porque gosta, não é? Porque Exatamente, muitas- eu gosto daquela canção e canto. E pronto, e acontece muitas vezes as pessoas dizerem: eu gosto muito do louvor, eu gosto muito de ir na hora do louvor para poder ouvir o louvor, não é? Mas o louvor não tem que ser só gostar, não é? O louvor tem que sair de nós, não é? Todos nós temos que ter essa essência dentro de nós no louvor, Às vezes, não é? às vezes a gente quando vamos escolher, ou algumas vezes a gente diz, eu não sei muito bem essa, canta tu. não é, pronto. Mas não lá a deixamos está. cantar. Exato, porque não, pronto, se saiu ali naquele sítio e se é o propósito de Deus que nós cantemos aquele hino, então eu não consigo, mas há outra pessoa que Claro, consegue. acontece muito Pronto. também, a pessoa não está muito familiarizada com a música, Exato. não é? E não se sentir tão à tão à vontade, não é? vontade. Isso é diferente, não é? Exato. É diferente da gente ter saber o que é louvor, porque na verdade o que nós temos estado aqui a conversar nesta tarde é que as pessoas entendam que louvor não é só nós virmos à igreja, não é? E termos aquele 20, 30 minutos, não é? Quando o grupo está lá em cima, louvando, não é só isso, louvor não é só isso, não é? Exato. Claro O louvor é tão extenso que nós ficaríamos aqui montes de horas a conversar e só desfolhamos aqui uma folhinha, não é? Para descortinar aqui um pouco o que é o louvor, e já terminou o nosso horário, não é? Mas ficou tanto por dizer sobre o louvor, não é? Tanto por dizer o que é o louvor. Mas pronto, eu acho que lá para casa também deu para elucidar um pouco, não é? Do que nós falamos hoje aqui sobre o louvor. E nós queremos lhe dizer que se você quer aprender um pouco mais sobre o louvor, olha, venha à igreja, Amém. não é? Venha nos visitar e vai ver como vai gostar, porque na verdade nós aqui louvamos a Deus, não é? E nesta tarde eu sinto assim algo muito aqui entre nós, assim um clima de uma presença tão gloriosa, não é? Não sei se nós estarmos a falar de louvor, que é uma coisa que eu gosto muito também, não é que tenha dom para isso, mas gosto muito de louvar a Deus. E nesta tarde eu queria desafiá-lo a fazer uma oração para que você possa ter no seu coração o desejo de conhecer mais sobre o louvor e conhecer mais sobre Deus, sobre este Deus que nós estamos aqui a falar, não é? Porque nós estamos a falar sobre o louvor, mas para Deus, Amém. não é? Amém. Então, nesta tarde eu gostaria de conduzi-lo numa oração, se você realmente quer conhecer Deus, você possa fechar os seus olhos nesta tarde, colocar a sua mão no seu coração e seguir-me nesta oração, tá bom? Você possa fechar os seus olhos agora, então, e dizer assim comigo: Senhor Deus,
Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu ouvi esta tarde o que estas mulheres aqui falaram sobre louvor e eu tenho desejo, Senhor, de te conhecer para te poder louvar. Por isso, Senhor, eu peço agora que possas entrar no meu coração. Senhor, que possas fazer morada. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E entra no meu coração, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu possa ter feito de errado. E te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, meu Deus, quero agora, Senhor, te pedir que em nome de Jesus possas ensinar os teus caminhos. Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador no meu coração, para que, Senhor, me ensines os teus caminhos, para que me ensines a louvar-te, Senhor, para que me ensines a conhecer-te mais. Por isso, nesta tarde, Senhor, recebe o meu coração em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Se você fizer esta oração, olha, o meu conselho é que você possa procurar uma igreja, comprar uma Bíblia, porque a Bíblia é o manual da nossa vida cristã. Amém. E você vai ver que vai descobrir aqui riquezas inconfundíveis, tá bom? Eu agradeço às minhas queridas por este momento tão bom, tão agradável que passamos aqui juntas. Mas tenho uma prendinha para cada uma, tá bem? Uma prendinha para a Luz. Cátia, passa aí a luz, faz favor. Muito obrigada. Podes abrir a luz, Rafa. podes abrir, se quiseres, podes abrir. Uma prendinha para a Cátia, para vos agradecer por este momento que passámos aqui na conversa, não é? Aqui sobre o louvor, que foi tão bom. É a nossa canequinha. Linda, maravilhosa. Da conversa entre mulheres. Muito e muito obrigada. obrigada às duas, tá? Um beijinho muito grande. E eu creio que possivelmente teremos parte 2, porque ficou tanto por falar, não é? Sim. Quem sabe a gente voltará a conversar um pouquinho mais sobre o louvor, tá bem? certeza. Ficam já convidadas para uma próxima, tá? Foi muito bom. Obrigada às duas por terem aceito. Obrigada. Lá para casa, um beijinho muito grande e que Deus vos abençoe. Uma semana ricamente abençoada para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.